Oi, gente! Hoje eu voltei para falar de arte brasileira, faz tempo que a gente não vê isso por aqui, e eu quero falar de uma das minhas artistas favoritas, que também ela é muito importante. Ela tem trabalhos que pegam lá do modernismo até a fase da arte contemporânea. Hoje a gente vai analisar um pouco o trabalho da Lygia Clark, e especialmente a Superfície Modulada número 4, de 1957. Vamos começar então a análise visual dessa composição, que aparenta ser bem simples, mas que tem uma proposta muito sofisticada. A primeira coisa que a gente nota aqui é que essa obra ela tem uma simetria em vários eixos. Ela tem uma simetria no eixo vertical central, ela tem uma simetria no eixo horizontal central, e é possível também traçar duas diagonais de simetria, uma com uma inclinação para a esquerda e uma com inclinação para a direita. Com relação aos planos compositivos, essa obra está toda em um plano só. Na verdade, a Lygia está fazendo aqui uma divisão espacial desse plano compositivo. E ela vai usar duas cores para isso, o preto e o branco. Quando ela trabalha esses contrastes de preto e branco, ela vai criar uma forma positiva e uma forma negativa. E a gente pode ler isso tanto sendo a forma branca a forma positiva, ou a forma preta como a forma positiva. Depende um pouco de onde essa composição está inserida. Se ela estiver num plano preto, a gente vai ver a forma branca se destacando. Se ela estiver num plano branco, a gente vai ver a forma preta se destacando. Então, basicamente, ela tem aqui dois pares de formas. Duas formas pretas e duas formas brancas. E essas formas de cores iguais também são iguais, elas só são refletidas. Elas são formas espelhadas. E o que é importante aqui é essa divisão espacial que ela vai fazer com essas formas. Então a gente vai ver que tudo vai se basear naqueles eixos de simetria. Começando então pelo cruzamento entre o eixo vertical e o eixo horizontal, a gente tem o encontro de todas essas formas. Partindo desse cruzamento, então, a gente consegue dividir essa obra em lado esquerdo e lado direito. E pegando como referência esse eixo horizontal, na metade, que seria 1/4 ali da composição, vai ter uma outra divisão de espaço. A partir desse ponto, a gente consegue traçar mais dois eixos verticais na composição, um do lado esquerdo e um do lado direito. Seguindo o movimento desses eixos para cima e para baixo, a Lygia vai posicionar outra divisão espacial aqui, bem no meio desses eixos. Então ela está dividindo os eixos horizontais e verticais em 4 partes. Com essa divisão então do espaço, ela vai trabalhar 4 diagonais que vão criar as formas e que vão criar para a gente também o movimento dessa obra. Então a gente tem a primeira diagonal aqui saindo lá para o primeiro quarto da composição, a segunda e a terceira diagonais também no centro da obra, e a quarta diagonal está no terceiro quarto dessa composição. Essas diagonais elas vão criar tensão visual em sentidos opostos. E isso vai fazer com que a gente perceba um movimento de espiral nessa composição. Então é como se ela tivesse, a partir do centro da composição, rotacionando no sentido horário ou no sentido anti-horário, dependendo como a gente está percebendo a forma que se destaca, se é a forma branca ou a forma preta. Então a gente pode dizer que essa composição ela é visualmente equilibrada, ela é super simétrica, só que ela tem essa tensão visual que gera pra gente a percepção de movimento. E aí, pensando nos significados dessa obra, bom, essa obra é claramente uma obra abstrata, bem geométrica. E o que a Lygia está fazendo aqui é dividir o espaço. O que ela quer é que a gente fique aberto à interpretação, só que ela quer que a gente tenha essa percepção de movimento. Pode ser uma interpretação com relação ao tempo. A gente pode fazer um paralelo com o movimento do relógio, que vai para frente, vem para trás. Ou a gente pode só ler o movimento e entender ele como um movimento visual. Então essa obra tem esse signo icônico como sendo o mais forte dela. Já quando eu penso nas emoções que essa obra me desperta e o que ela me faz sentir, eu sou transportado diretamente para a minha faculdade. Para quem não sabe, eu fiz uma faculdade de design modernista, então essa coisa do construtivismo, da divisão espacial, da modulação, é uma das matérias de composição que eu tenho na faculdade. Então essa obra me faz lembrar desses exercícios e eu acabo criando uma relação de afeto nostálgico com ela. Agora, nesse segundo momento do vídeo, eu vou contar um pouco da história da Lygia Clark. Ela é uma das artistas brasileiras mais importantes e ela não tinha aparecido aqui ainda. Então, para começar, ela nasceu lá em 1920, em Belo Horizonte. E em 1947, ela vai se mudar para o Rio de Janeiro para já estudar arte.
E ela vai estudar lá no Rio de Janeiro com o Burle Marx. Para quem não conhece, o Burle Marx ele é um famoso paisagista do modernismo brasileiro. Então a gente já percebe aqui que a Lígia já vai começar estudando com os melhores tutores da época. 3 anos depois que ela está estudando ali no Rio de Janeiro, ela vai ter uma oportunidade de estudar em Paris. E lá em Paris ela vai se dedicar principalmente ao tema de escadas e desenho dos seus filhos. E lá em Paris também ela vai ter a chance de fazer a primeira exposição individual dela, que vai acontecer no Institut Endoplastique. E como nessa época o desenvolvimento intelectual nosso ainda estava muito atrelado com as escolas europeias, depois dela fazer essa exposição lá, ela vai voltar para o Brasil e já vai ter a oportunidade de fazer uma exposição dela aqui no Ministério da Cultura. Nesse período, ainda inspirada ali por essa geometrização das escadas que ela estava estudando lá em Paris, ela vai formar o grupo Frente. E para compor esse grupo vão ter artistas como o Décio Vieira e o Ruben Ludolph. E esse grupo ele vai estar dedicado a entender as divisões espaciais e a materialidade do ritmo visual. Então nesse período, a Lígia Clark ela vai se dedicar bastante a estudar esse contraste entre preto e branco nessas divisões de superfície, como a obra que a gente viu aqui nesse vídeo. E ela vai pesquisar incessantemente essa divisão espacial, essa modulação de ritmo, para entender como a obra se comporta dentro da tela, como as composições se comportam entre si e dentro da tela. E isso vai resultar no esgotamento desse suporte para ela mesma. E vai acabar direcionando a obra dela para fora do suporte. Então, em 1959, ela vai se juntar com outro grupo de artistas e vai lançar o Manifesto Neoconcreto. Nesse manifesto, ela vai dizer que a obra dela não pode mais ficar presa a uma tela, que ela tem que vazar desse suporte. E quando ela sai desse suporte, que para ela estava duro, estava engessando a linguagem dela, e literalmente o suporte era duro, porque ela pintava em cima de uma chapa de madeira. Quando ela sai disso, ela vai atrás da flexibilidade. E aí ela vai acabar rompendo com o bidimensional e vai se expandir para o tridimensional. E vai ser nessa época que ela vai fazer talvez uma das obras mais famosas dela, que é a série Bichos. Essa série ela é feita com chapas de metal. Pode parecer contraditório com o que eu estava falando da busca da flexibilidade, só que essas chapas elas eram todas articuladas e a obra acabava resultando numa escultura, que era uma escultura que se mexia. Então essa obra ela só acontecia quando o espectador dela mexia na própria obra. E a partir dessa preocupação da interação da obra com o corpo, ela vai gradativamente pegando o corpo como esse suporte da obra. Então ela vai começar a desenvolver trabalhos, objetos que vão pensar nessa interação ou do próprio corpo com o objeto, ou que propõem uma interação entre corpos. E tendo esse corpo como suporte, tem uma coisa que a Lígia Clark era muito entusiasta, que era a psicanálise. Ela estudava bastante, ela não estudou isso de forma acadêmica, mas ela estudava bastante, lia os textos, e ela começou a se interessar em como o corpo e a mente interagiam com as obras. Então ela vai começar a propor uma série de objetos sensoriais que tem a ver com estimular essa parte psicológica dos seres humanos. Ela está em busca ali de uma mistura de arte e psicanálise. Então, se lá no começo da carreira dela ela estava preocupada com modulação espacial, percepção de ritmo e desatrelada dos significados, aqui no final ela já vai estar propondo objetos que vão trabalhar justamente na nossa construção de significado a partir das nossas sensações. E só para a gente entender a importância dela no mercado no sentido de valores, essa obra, a Superfície Modulada número 4, em 2013 foi a obra brasileira mais cara até então já comprada, já comercializada num leilão. Claro que depois a Tarsila vai acabar superando esse valor, mas naquele momento a obra mais cara do Brasil era uma obra da Lígia Clark. E esse foi o vídeo de hoje sobre o trabalho da Lígia Clark. Se vocês gostaram do vídeo e querem acompanhar mais análises visuais, se inscreve aqui no canal. E eu vou deixar o convite para comentar aqui na área de comentários o que vocês acharam da obra dela. E para quem não sabe, eu sou designer de produto e lá no meu Instagram eu mostro mais do dia a dia da profissão e faço também alguns comentários sobre arte e design por lá. Então vocês podem me seguir, tem um link aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê em breve por aqui.